Destaques do momento. Começam apostas para a Mega Sena da virada. O prêmio promete 300 milhões. Aliás, a aposta da Mega Sena, atenção, aumentando em cerca de 30%, indo para 4,50. Também Dória aumenta a idade da mini aposentadoria de servidores no estado de São Paulo. Você tem veículo, placa final 9, atenção, final do mês, último dia para o licenciamento, como também caminhoneiro com final de placa meia dúzia, 7 e 8. Sepultado jovem em Pompeia, que foi baleado na cabeça durante uma briga numa festa universitária da FATEC em Pompeia. Destaques do momento. E agora vamos falar sobre saúde. Novembro, atenção, mês importante em termos de prevenção na área da saúde. Temos a prevenção ao câncer de próstata para os homens, também a prevenção à prematuridade, bebês prematuros e a prevenção ao diabetes, uma doença grave, silenciosa e que pode provocar efeitos realmente graves, inclusive a morte. E o que é mais preocupante, realmente temos a piora no quadro de saúde com relação a diabetes por parte da população. Estamos recebendo a doutora Gesselina Haber, endócrino, pediátrica e também coordenadora do ambulatório de diabetes da Unimar, a Universidade de Marília. Nós estamos apenas preparando o som do microfone para que ela possa, então, se manifestar. Antes, temos a matéria da prematuridade. O alerta, atenção, mulheres, mães, com relação à prematuridade. É o Novembro Roxo, alerta a bebês prematuros também é preciso cuidado. Confira. Pezinhos menores que um dedo. Corpo quase do tamanho das mãos. São filhos prematuros lutando para prolongar dentro de incubadoras a gestação interrompida tão cedo. Era muito pequenininha, Gleice? Muito, muito. Eu tinha muito medo. Dava para pegar na mão. Aliás, nem podia pegar. Não, né? no início não podia pegar. E meu maior sonho era poder pegar, poder beijar. O sussurro de mãe para filho quebra o silêncio na UTI. Você é um bebê tão querido. Além do carinho, um arsenal de equipamentos é usado em hospitais de ponta para monitorar e manter a vida dos bebês, enquanto o corpo, que às vezes não chega a 1 quilo, vai ganhando peso, resistência. A monitorização, a terapêutica que amadurece o pulmão, então isso aumentou muito a sobrevida, chegando até de 85%, 80% atualmente para os bebês mais prematuros. Com menos de 30 semanas, os bebês são considerados prematuros extremos e exigem muito mais atenção da equipe médica, dos avanços da tecnologia e do amparo carinhoso dos pais. Mesmo assim, o tempo médio de internação numa UTI varia de 3 a 4 meses. Muda de criança para criança, mas geralmente esse é o tempo necessário para a maturação dos órgãos e para se livrar de futuras sequelas. E só então chegar o dia tão esperado pelos pais, o da alta médica, o dia de voltar para casa. Sempre falo para eles todo dia. Nós 4 chegamos aqui junto e nós 4 vamos embora junto. A primeira gestação de Gleice começou delicada. Isabela e Pedro nasceram com apenas 26 semanas, 14 a menos do que se esperava. Qual foi o pior dia para você? O dia mais difícil? Um dia de ir embora, da alta, do hospital. O dia que eu tive alta, tive que ir para casa sem eles, deixar eles aqui. Sair sem eles não foi fácil. Não, não foi. Foi muito difícil. Tanto é que eu cheguei em casa, tomei banho e voltei para cá. No Brasil, por ano, nascem 340 mil bebês prematuros, uma média de 40 por hora. É o dobro do registrado em alguns países da Europa. Estamos na Vila Nova Cachoeirinha, bairro populoso da zona norte de São Paulo. Essa maternidade pública, que funciona há mais de 40 anos, não é só mais uma unidade do SUS na região. Se especializou em gestantes, partos e prematuros de altíssimo risco.
Enzo está há quase 3 meses na UTI. Nasceu com pouco mais de meio quilo e várias complicações. Nasceu com 23 centímetros, então era muito pequenininho, mas sempre estava se movimentando, então... Um guerreiro, né? São muitos leitos de UTI neonatal, 60, sempre disputados, sempre ocupados. Além da demanda de outras regiões, talvez porque aqui consigam salvar em média 86% dos prematuros extremos. É um índice excelente, comparado com países de primeiro mundo. Ilhas de excelência assim são raras no mar de precariedades. Segundo o último censo do IBGE, 93% dos municípios brasileiros não têm esse serviço na rede pública. Sem um atendimento especializado e uma UTI neonatal, um bebê prematuro extremo, principalmente esses menores de 30 semanas, menor de 1 quilo, ele não consegue sobreviver. Na região sul da Bahia, apenas 3 municípios têm UTI neonatal pública e um único hospital serve como referência para até 150 municípios, mas tem apenas 31 leitos destinados ao SUS. Sobram pacientes, faltam vagas e funcionários. A quantidade de gente que a gente tem que atender, a gente não tem recurso suficiente para atender tantos municípios. Josiane gostaria de ficar mais tempo com a pequena Sofia, mas mora em outra cidade. Precisa contar com a ajuda e a boa vontade da equipe. Fico muito mais tranquila, né? Porque lá em Ilhéus não tinha, né, como ela nascer, né, com 6 meses e 30 dias, porque não tinha UTI, né? Vivendo em São Paulo, Maíra pôde acompanhar a filha na maior parte do tempo. A mãe, que descobriu a gravidez da filha mais velha na hora do parto, como mostramos ontem, também é uma mãe de UTI. Dessa vez, o susto foi com Luna, a caçula. Luna nasceu com apenas 28 semanas, cabia na mão. Além de uma anomalia pulmonar, teve que ser operada às pressas com apenas 10 dias de vida por causa de um problema cardíaco. Procedimento cheio de riscos. Você não pode estar lá, sabe? Eles simplesmente passam com o seu bebê numa incubadora no meio do corredor. Você não pode estar junto. E a médica só fala isso, confia em mim. Foram 3 meses na UTI. E quando recebeu alta, a menina aspirou o leite e voltou para o hospital. Ela estava mamando e ela começou a engasgar. Só que ela não voltou mais. Ela não conseguia mais respirar e ela começou a ficar roxa. O socorro rápido e os recursos da UTI neonatal fizeram a diferença entre perder ou não a vida. Agora, rodeada de carinho, Luna comemora 6 meses, bem longe dos hospitais, no colo das irmãs mais velhas, na porta da escola. Olha só, parece uma boneca na mão da irmã. Você gosta muito dessa irmãzinha? É? O bebê minúsculo, que por meses foi a razão de tantas preocupações, hoje é motivo de orgulho da família completamente encantada com esse pedacinho tão especial de gente. Outro dia, eu tava lá em cima com ela tava assim, ó. E eu... Aí eu cheguei uma hora, só fiz assim. Ai, é muito fofo, sabe? Ela é muito fofinha. Muito bem, aqui no estúdio estamos recebendo a doutora Gesselina Haber, médica endocrinologista pediátrica e também coordenadora do ambulatório de diabetes da Unimar, a Universidade de Marília. Doutora Gesselina, boa noite. Estava acompanhando a matéria realmente importante, são 2 campanhas importantes para bebês, para crianças. A prevenção à prematuridade e também diabetes. A senhora comenta. Boa noite. Muito obrigada, José, pela oportunidade de estar aqui. 2 assuntos muito importantes, né? E a saúde começa na prevenção. Não adianta a gente tomar remédio só, a gente precisa ir pela prevenção. Então, a prematuridade, você começa a prevenção com um bom pré-natal. E nós precisamos ter na saúde pública condições, primeiro,
de orientação para que as gravidez não sejam indiscriminadas, sem essa pessoa querer essa gravidez. Porque quando você faz uma gravidez planejada, você vai tomar as medicações, você vai fazer os exames. Então, começa lá atrás, no planejamento. E, uma vez que engravidou, você começa na prevenção das doenças ainda com o bebê dentro da barriga. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o diabetes, que é uma doença muito importante, ele pode dar na gestação. Então, eu gostaria de falar um pouquinho o que é essas faixas. Então, por exemplo, o que nós consideramos diabetes? Diabetes é uma doença em que aumenta a taxa de açúcar no sangue, né? Nós temos vários tipos, mas o mais comum é o tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. Então, como falou de prematuridade, vamos falar desse gestacional. Então, é uma pessoa que não é diabética. Na gravidez, ela faz uma glicemia e encontra uma glicemia acima de 92. Então, Zé, na gravidez o valor é menor. 93, 94 para você é normal, para uma grávida ela já está diabética. E por que é importante esse valor? Porque os estudos mostram que mães que têm glicemia acima desse valor, os bebês têm mais riscos de problema ao nascer e lá na frente, na vida, mais risco de diabetes. Então, grávida tem uma glicemia um pouco mais baixa. Se der 94, 95, essa grávida já precisa de um tratamento na gestação. Fora esse período, nós consideramos normal até 99, pré-diabetes de 100 a 126 e diabetes. Tem 3 condições que eu falo que uma pessoa está diabética. Se ela tiver uma glicemia em jejum acima de 126, se ela estiver em qualquer horário do dia, associado a sintomas como beber muita água, canseira, fazer muito xixi, e ela mede a glicemia e ela dá acima de 200, eu posso falar que é um diabetes. Ou, se ela fizer um exame chamado hemoglobina glicada, que vê a média da glicemia dos últimos 3 meses e ele der maior do que 6,5. Então, é muito importante a população ter esse conceito. Porque, às vezes, a pessoa faz uma glicemia alta, faz uma glicemia e ela vem alta, e ela acha que é porque ela comeu. E não é. Mesmo que você coma, a sua glicemia tem que dar dentro dessas faixas consideradas normais. O que tem que mudar para o combate, no geral, da população ao diabetes para que haja um controle melhor? O que piorou? O mau hábito da população começa, geralmente, pela péssima alimentação, o hábito alimentar? Sim, existe influência genética no diabetes, mas a genética não mudou, né, Zé? E nós temos hoje 8 a 10% da população diabética e até 2040 serão 20% da população diabética. Ou seja, nós temos hoje 425 milhões de diabéticos no mundo, e isso vai dobrar, tá? E o Brasil, ele está entre os campeões aí, né? Por quê? Por que está aumentando tanto o diabetes? É a vida moderna, é o sedentarismo associado ao tipo de alimentação e ao estresse da vida moderna. Então, nós precisamos voltar aos tempos antigos, em que a gente andava mais, a gente se movimentava mais e tínhamos uma alimentação mais natural, mais saudável. A expectativa, então, é que haja mais informação, por isso essas campanhas são importantes. Os meios de comunicação também têm grande responsabilidade para que haja, é claro, gradativamente um melhor hábito e uma melhor situação em termos de saúde pública. É isso, doutor? Sim, tem que ser uma força-tarefa conjunta. Nós fizemos a campanha no sábado, foi uma associação da Secretaria da Saúde, da FAMEMA e da Unimar. Nós temos o nosso projeto aqui, que é Cuidar é Viver, né? Que é importante, que é uma equipe multidisciplinar, e nós fomos todos para a rua. Foi a nutrição, a educação física, e surpresa nossa, muita gente era diabética e não sabia. Né? E, então, você tem que procurar ir ao médico, ir ao seu posto de saúde, fazer uma glicemia, medir sua pressão, né? Ver se você está diabético. Não precisa ter medo, né? A pessoa tem medo e não procura. Existem muitos remédios, muitas alternativas hoje para que você possa cuidar da saúde, não ter um diabetes que evolua com complicações.
Complicações principais, até a possibilidade da morte. Quais são? Pois bem, o diabetes tipo 1, ele é uma doença que dá em crianças e jovens, e ele tem agudamente complicações como hipoglicemia e um quadro grave que chama cetoacidose. O diabetes tipo 2, ele pode ter um estado grave agudamente, chamado coma hiperosmolar. Então, você está diabético, não diagnostica ou não cuida, e essa glicemia vai subindo, o seu sangue aumenta a osmolaridade, você entra em coma. E pode levar à morte, agudamente. E, cronicamente, ele é silencioso. Você não percebe, não sente nada, e ele está lá por dentro, que nem um cupim. Por fora tudo bem, por dentro aquela glicemia alta vai fazendo mal, vai fazendo mal. E aí o que acontece? Você vai comprometendo os órgãos nobres, você compromete o seu olho, o seu rim, os seus nervinhos, e aí muitas vezes é tarde demais. Então nós temos que agir cedo para evitar insuficiência renal, cegueira e amputação. Além disso, o diabetes é uma doença que evolui com complicação cardiovascular. O que é isso? Pode ter infarto, pode ter doença cardíaca. Vejamos, então, a importância do diagnóstico e do tratamento precoce. Muito bem. Obrigado, doutora Gesselina. O alerta está dado. Estamos no Novembro Azul. Alerta contra a diabetes, aproveitando o Novembro Roxo, contra a prematuridade. E também estamos no Novembro de alerta aos homens para o câncer de próstata. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.